O Lula, ele indicou a aliados que vai buscar dialogar com o Donald Trump na próxima semana. O presidente brasileiro deu essa sinalização durante uma reunião que ele teve com parlamentares do PSOL e da Rede, lá no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, perdão, nessa terça-feira. Esse evento foi realizado para oficializar o apoio da federação à reeleição do presidente. E segundo relatos feitos por participantes do encontro ao jornal o Globo, o Lula voltou a defender o fim da guerra na Ucrânia e criticou a atuação do Conselho de Segurança da ONU nesse conflito. Nesse momento, o Lula afirmou que conversou nos últimos dias com os presidentes da China, o Xi Jinping, e o da Rússia, Vladimir Putin, sobre o conflito e que na próxima semana buscaria então falar com o presidente dos Estados Unidos. Ainda de acordo com esses relatos, o Lula não disse se também vai aproveitar a conversa para tratar de outros temas na relação do Brasil com os Estados Unidos, em razão aí do tarifaço do Donald Trump e a aplicação de sanções contra autoridades. O que você acha desse movimento, Reinaldo? Olha, obviamente, desde o começo, meu caro, eu sou favorável a que o Lula converse com o Trump e com todo mundo, né? Aliás, nunca houve nenhuma negativa em conversar. É importante que isso fique claro, né? A ideia de que o Brasil pratica uma política hostil aos Estados Unidos é uma mentira. Mas é uma mentira histórica, uma mentira documentada, né? É preciso que a gente resgate, recupere como é que se deu isso que é uma lógica de confronto, como é que isso começou, né? E isso começa... Bom, tem o Trump impondo tarifaço mundo afora. E no dia 9 de julho do ano passado, ele torna pública uma carta, né, ao Lula, endereçada ao Lula, colocando uma tarifa adicional de 40% ao Brasil em alguns produtos, ligando no primeiro parágrafo da carta, ele liga essa tarifa extra à suposta perseguição ao Jair Bolsonaro e exigindo que o processo contra o Bolsonaro fosse extinto. Como se fosse matéria para o Lula decidir. O que o Lula tem a ver com isso, né? O Trump não sabe, mas o judiciário brasileiro é independente. É um poder autônomo, né? E de várias maneiras, né? O sistema de justiça brasileiro é autônomo em relação... Aí pegando o sistema de justiça como um todo, ao poder executivo. Mais do que nos Estados Unidos. Pensando, inclusive, do ponto de vista institucional, né? O secretário de Justiça dos Estados Unidos também é o correspondente ao ministro da Justiça, também é o chefe do Ministério Público. Aqui, o Ministério Público não pertence a nenhum dos três poderes. O Ministério Público não é legislativo, não é executivo, não é judiciário. É Ministério Público. A rigor, nós temos 4 poderes no Brasil, né? Não existe uma... O Ministério Público não pode fazer o que o STF manda, o que o Executivo manda, o que o Congresso manda. O máximo que há é a aprovação do Procurador-Geral pelo Senado. Então, não é o governo que decide isso. Eu lembro isso porque se tratava ali de atrelar uma política de tarifas a uma questão de política interna, né? Aí no segundo parágrafo tratava da questão das redes sociais, inconformados com o julgamento do Supremo aqui, acusando perseguição inexistente, enfim, e o resto a gente conhece. E ali começa uma escalada. O Lula depois conversa com o Trump, e a conversa é satisfatória, né? Mas nós sabemos, Eduardo Bolsonaro está lá, a essa altura não se sabe financiado por quem, né? Acho que isso também tem que ser investigado, né? Está lá, praticou coação no curso do processo, chantageou ministros do Supremo, uma coisa absurda, completamente despropositada, né? Inédita. Foi condenado, e justamente condenado por isso, né? E aí nós fomos vendo o Marco Rubio progressivamente, né,
o Trump nem deve conhecer muitos detalhes da operação dele, o Marco Rubio começou a se imiscuir na vida, na política interna brasileira. Isso está claro, né? Mas também as intransigências do Brasil. Quais intransigências, meu Deus do céu? Quais intransigências? O que é que o Brasil fez para ofender os interesses dos Estados Unidos? Quando vem a pauta de reivindicação, aí mais objetivamente colocada, da seção 301 da investigação que eles fizeram lá por práticas comerciais desleais, supostas, aí nós entendemos. Então, a questão, uma das questões centrais, ou a questão central mesmo, mais imediata, é o PIX. Né? E isso não é, o PIX é nosso, fantasia nacionalista. Não, eles querem administrar, eles acham que isso prejudica o que eles chamam de sistema de pagamento de empresas americanas, impede a concorrência. Tudo isso absolutamente mentiroso. Não existe uma só sombra de verdade em nada disso. Né? Mas o Brasil taxa demais o etanol deles, eles taxam demais nosso açúcar. Os países vão criando equilíbrios, mas o fato é, o Brasil é deficitário na relação com os Estados Unidos. Bom, a gente conhece essa argumentação. Ainda assim, as tarifas, eles impuseram tarifas, mas aí não só o Brasil, também as tarifas para o trabalho forçado, aí 59 países, mais a União Europeia. Então, nós temos hoje tarifas de 37,5% em uma parcela de produtos. Não é nenhum desastre econômico para o Brasil, mas evidentemente bom não é. E como eles percebem que eles não vão conseguir quebrar as pernas do país desse modo, porque não vão, né? O Brasil não é dependente, é muito importante a relação comercial com os Estados Unidos, mas o Brasil não é dependente assim, para a sua economia funcionar, de ter tarifas, de eliminar essas tarifas nos Estados Unidos? Absolutamente não. Então eles vão para a pressão política. O candidato do Trump é o Flávio, né? Do esquema Marco Rubio ali, da turma da Flórida. Né? O candidato é o Flávio, isso já está claro. Né? O Flávio já ofereceu tudo o que eles querem numa carta de 84 páginas, tudo, rigorosamente tudo, colocou-se de joelhos para os Estados Unidos, mandou uma carta pessoal ao Marco Rubio oferecendo a sua equipe de transição se eleito aos Estados Unidos. No evento da CEPAC, que é aquele grupo de extrema-direita que se reúne todo ano, ele foi discursar e se colocou como um parceiro do Trump contra a China, que é o nosso principal parceiro comercial. Então, isso tudo para deixar claro, em nenhum momento o Brasil falou, eu não quero conversar com os Estados Unidos. Nós somos alvos das tarifas, que outros foram. Para colocar as tarifas adicionais, apelaram a questões aqui de política interna, com o patrocínio de brasileiros e da família Bolsonaro. Muitos produtos entraram numa lista de exceções, de modo, insisto, que não é nada absolutamente dramático, mas bom não é. Não surtindo efeito as pressões econômicas propriamente, né, na esfera das tarifas, eles partiram para a tentativa de atropelar o Brasil politicamente. Né? Então, o Marco Rubio passa a atacar o Lula nas redes sociais. Né? Aí a tentativa de despachar 2 funcionários para cá para questionar o nosso sistema eleitoral. Veja você, apenas o melhor do mundo, apenas o mais seguro do mundo. Né? E estamos hoje nessa situação. Chega ao ápice ao suspender o visto da embaixadora brasileira. O que é
inacreditável. Isso é coisa de prática com países que são inimigos. Ah, mas por quê? Ah, porque não deu agrément pro Daniel Pérez. Quem desrespeitou as regras do jogo com esse Daniel Pérez foram eles. Essa consulta se faz antes. Uma consulta sigilosa. Eles anunciam qual vai ser o embaixador, um pouco emprestando a esse anúncio áreas de uma intervenção. Daniel Pérez, esse, que não tem experiência diplomática, é um deputado estadual de extrema-direita, lá ligado à turma do MAGA, mas até aí os Estados Unidos fazem isso, eles têm embaixadores que não são de carreira, muitas vezes escolhem mandar negociantes, né? Gente que tem negócio, empresários mesmo, para atuar, né? A sua diplomacia profissional, ela vai até no topo, sim, mas depois, essa para mandar representantes para países, eles mandam negociantes. Nesse caso, nem é um negociante, é um militante ideológico, né? De qualquer modo, já estava um pouco acertado nos bastidores que o Brasil acabaria aceitando, mas eles tentaram impor essa agenda e aí resolveram, depois de uma visita de Eduardo Bolsonaro ao Washington, então resolveram suspender o visto da embaixadora. Bom, o Brasil vai o quê? Ah, vamos nos lançar numa guerra com os Estados Unidos, como a graça que fez o Múcio, né? Ninguém quer guerra com os Estados Unidos. Nem a militar, né? Porque, né? Eles podem instrumentalizar outros para fazer coisas ruins aqui no Brasil. Aliás, é bom lembrar, com a lei que eles aprovaram lá, né, com a inclusão dos grupos das organizações criminosas como organizações terroristas, a CIA pode estar atuando aqui agora. Como a atuação secreta da CIA é secreta, ninguém sabe, né? Então, é evidente que há essa interferência e cabe ao Lula tentar conversar, mas cabe ao Lula tentar conversar sobre duas pernas, né, Rafael? Que é sempre o mais difícil, né? Com esses caras, porque eles não aceitam uma conversa entre países soberanos. A lógica do Trump sempre foi a lógica da humilhação do outro, inclusive de aliados, né?